Olá, pessoal, como estão? Tudo bem? Imensa satisfação que hoje estou trabalhando com esse tema, inteligência artificial aplicada no RH, no sexto Congresso Virtual de Ciências Contábeis do Centro Universitário Campo Real, na cidade de Guarapuava, no Paraná. O meu nome é Fábio Vinícius Primac, eu sou contador, já atuo há muitos anos com ciências contábeis, com a tecnologia da informação, sou professor também há muito tempo, sou escritor, sou membro da Academia de Letras, Artes e Ciências de Guarapuava, membro da Comissão de Coordenadores e Professores de Ciências Contábeis do CRC Paraná e membro do Instituto dos Contadores do Brasil. Bom, o objetivo dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, referente à aplicação da inteligência artificial no ambiente, no setor de recursos humanos, é mostrar que hoje nós temos mais uma ferramenta, né? Hoje nós temos mais uma forma de consulta, de trabalho, de até mesmo agilidade, eficácia das nossas atividades dentro do setor de RH. Então, através desse mini curso, eu gostaria muito, né, de apresentar a vocês essa possibilidade de uma forma prática, fazer com que a inteligência artificial seja também uma parceira do nosso setor. Tá? Bom, uma introdução básica à inteligência artificial, e eu não vou me ater à teoria, mas somente trabalharemos a prática. Entretanto, é necessário que nós saibamos algumas definições, não é? Então, a definição da inteligência artificial refere-se à capacidade de máquinas e sistemas de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como aprendizado, raciocínio, resolução de problemas e tomada de decisões. Na verdade, a inteligência artificial é como se fosse um segundo cérebro nosso, com o objetivo de nos auxiliar em atividades que talvez sozinho nós demorássemos um pouco mais para a solução. O objetivo é simular e ampliar a inteligência humana para melhorar a eficiência e a eficácia e também a previsão, a precisão em diversas áreas, tá? A IA, ela está revolucionando a forma como as tarefas contábeis são realizadas, trazendo eficiência e precisão. A automação de processos manuais repetitivos permite que os profissionais se concentrem em atividades estratégicas, ou seja, nós deixamos de trabalhar com a parte prática, na minha opinião, aquela parte chata, né? De fazer tudo aquilo ah, várias vezes, tá? A mesma tarefa repetidamente por muito tempo e nos atentamos, né, às situações de como a inteligência artificial nos auxiliará em determinadas situações, em diferentes casos, tá? Bom, basicamente, os aplicativos utilizados hoje dentro de quando falamos em inteligência artificial, né, especificamente situações básicas, existem quatro, né? Quatro aplicativos. É da OpenAI, né? Que é o chat.openai.com, o Gemini da Google, né? Gemini.google.com, Gemini, o Gemini, né? O DeepSeek, né? DeepSeek.com e o Grok, né? Talvez o mais novo, tá? Da família das inteligências artificiais, o mais novo aí, o Grok.com. Tá? Basicamente existem esses quatro, claro, existem outros e tal, mas esses quatro são aqueles que mais estão, digamos assim, na crista da onda, né? É o que tem mais sucesso atualmente entre os utilizadores. Muito bem, vamos lá então. Vamos prosseguir com o nosso conteúdo. Bom, engenharia de prompts. O que vem a ser engenharia de prompts? O que é um prompt? Um prompt é um comando, né? É um comando, ó, faça tal coisa.
certo? Então, toda vez que nós estivermos aqui falando sobre prompt ou falarmos a expressão prompt, estamos dizendo assim, ó, faça tal coisa. Entender como escrever prompts eficazes é fundamental para aproveitar todo o potencial da inteligência artificial no RH. Ou seja, eu preciso saber como pedir, o que pedir e como pedir a inteligência artificial. Tá? Então eu preciso ordenar primeiramente o meu pensamento, as minhas formas de pensar, para depois transferir esta esta questão, né, essa pergunta para o aplicativo de IA. Só que para que ele também possa entender o que eu quero e, na sequência, fazer a resposta conforme aquilo que eu estou buscando. Com os prompts certos, os profissionais de RH podem obter ideias valiosas, tirar dúvidas, realizar tarefas rotineiras e otimizar processos de forma eficiente. Ou seja, o setor de RH hoje, nas empresas ou nos escritórios de contabilidade, é um dos setores que mais tem demanda. Não é? É férias, é folha de pagamento, é o e-social, é o FGTS, é rescisão, né? É 13º salário, é, o funcionário teve acidente de trabalho, o funcionário precisou se ausentar, mas ele tem justificativa, tem o livro ponto, enfim. São várias situações em que o RH possui, né? é, tarefas e que a inteligência artificial, através de prompts corretos, nós temos condições de melhorar a nossa eficácia, tá? Bom, para que serve um prompt? Um prompt é uma entrada de texto para iniciar uma conversa, como nós já falamos anteriormente, é um comando. Né? É a maneira como você interage com o sistema, dando-lhe uma direção, uma ordem, sobre o que você está procurando ou esperando em termos de resposta. Por exemplo, olha, eu tenho um prompt aqui, ó. Sou gestor de RH em uma empresa metalmecânica. No setor de expedição, que conta com 15 colaboradores, identifiquei uma falta de alinhamento entre os objetivos dos liderados com os da empresa. Quais são as estratégias mais eficazes para aumentar o engajamento desses funcionários? Ou seja, eu tenho um problema, né? E não estou conseguindo uma solução para este problema. Ou talvez esta solução demore um pouco mais do que aquilo que eu pense em termos de agilidade. Então, a inteligência artificial, os programas, os aplicativos de inteligência artificial, vêm justamente para diminuir todo esse tempo que era do nosso pensamento, né? Através de um sistema eu consigo diminuir. Então ele trará ideias, sugestões, né? Para que eu possa resolver os problemas que eu estou necessitando naquele momento. Então, por exemplo, esse é um problema, né, em que o gestor de RH possui dentro de uma indústria, né, e ele precisa resolver esse problema, porque isso está afetando o engajamento ali dos funcionários dentro da indústria. Então, através desse prompt, os sistemas de inteligência artificial farão o possível para encontrar soluções para esse problema, né, para a solução desse problema. Vamos ver como ficaria isso na prática? Então, deixa eu pegar aqui o prompt, vou copiar ele aqui, vou lá no meu, no meu sistema de inteligência artificial, dou o comando para ele, né? E ele agora está pensando. Então, veja bem, bem rapidinho, né? Claro, a falta de alinhamento entre os objetivos dos colaboradores e os da empresa é um desafio comum, mas tratável com estratégias de gestão modernas. A seguir estão estratégias eficazes e práticas para aumentar o engajamento do setor de expedição. E aí ele me traz, né, várias possibilidades onde eu poderei verificar qual é aquela em que mais se adeque à minha necessidade e assim, quem sabe, resolver o meu problema. Então eu tenho aqui, ó, estratégias para aumentar o engajamento dos funcionários.
Comunicação clara e transparente, definição de metas em conjunto, reconhecimento e recompensa, desenvolvimento e treinamento, feedback contínuo, liderança participativa, melhoria do clima organizacional, por exemplo. Realize pequenos eventos, rodas de conversa ou café com o gestor para estreitar o relacionamento. Ou uma outra sugestão: incentive o trabalho em equipe e celebre vitórias, mesmo que pequenas, né? Então veja, o próprio sistema de inteligência artificial, ele nos dá as sugestões, né? E aqui, ó, dicas práticas específicas para o setor de expedição. Faça um painel visual com metas, resultados e conquistas. Veja, pessoal, é óbvio que um gestor de uma indústria, né, com a experiência que ele tem, com o conhecimento que ele tenha, é óbvio que ele encontrará as melhores possibilidades de resolver esse problema. Evidente que sim. Só que sem a utilização da inteligência artificial. Só que o que que acontece? É melhor que eu tenha uma resposta mais rápida, né, sobre o meu problema e assim eu economizarei tempos para ele, tá? Como estruturar prompts para melhores resultados? Ou seja, como eu devo dar a ordem, o comando para a inteligência artificial? Então, a estruturação adequada dos prompts é fundamental para garantir que tenhamos respostas precisas e úteis. Basicamente, pessoal, eu trago quatro sugestões para vocês. Primeiro, ser claro e específico. Então, ao formular um prompt, seja direto e específico sobre o que você está procurando. Use linguagem natural. Escreva seus prompts como se estivesse conversando com um colega de trabalho. Foi aquilo que eu acabei de dizer. A inteligência artificial nada mais é do que um colega nosso de trabalho, que está ali, né, no formato digital, mas que nos auxilia perfeitamente nas atribuições, nos problemas que porventura viermos a ter. Forneça contexto. Então, é importante fornecer contexto relevante ao formular seus prompts. Isso ajuda, né? Ali eu coloquei o ChatGPT, mas pode ser o DeepSeek, pode ser o Grok, pode ser o Gemini, a entender melhor o que você está procurando e a gerar respostas mais precisas. Seja conciso. Mantenha seus prompts curtos e objetivos. Evitar perguntas longas e ou complexas, tá? Então, são algumas dicas que no decorrer da minha experiência, né? Lógico, a inteligência artificial no nosso dia a dia faz pouco tempo. Nós temos aí há 3 anos, começou essa onda em 2022. Mas nesses 3 anos eu consegui, né, buscar uma série de prompts que me auxiliam diretamente no meu dia a dia funcional. E através desses prompts eu consigo ser mais eficaz. Eu consigo responder aos meus clientes de uma forma mais correta, digamos assim, mais rápida, né, e com total segurança, tá? Então, olha aqui, ó, eu vou fazer na sequência desses slides alguns prompts, vamos testar alguns prompts para o nosso mini curso aqui, ó. Então, por exemplo, prompts para abertura de vaga, tá? Então vamos lá. Descrição de cargo. Imagina que você, como gerente ou como gestor do setor de RH, precisa criar abrir uma vaga, um cargo dentro de uma empresa, dentro da empresa onde você trabalha, e você precisa criar uma descrição para ela. Então veja, qual é o prompt, qual é o comando que você dará à inteligência artificial. Crie uma descrição completa para a vaga de, então você vai colocar o cargo, né? Já vou dizer aqui, incluindo responsabilidades, qualificações, habilidades, técnicas e comportamentais desejadas, faixa salarial e benefícios. Destaque os aspectos da cultura da empresa que atrairão os candidatos ideais. Então vamos pegar aqui esse prompt e vamos jogar lá na nossa inteligência artificial para ver qual é o retorno.
tá? Então, é interessante, né, que através dessa possibilidade que você tem de jogar a pergunta, né, a própria ferramenta de inteligência artificial vai te auxiliando, né, vai te orientando na solução desse problema. Então, eu joguei ali o meu prompt, né, a minha ferramenta. Eu estou utilizando aqui o ChatGPT 4.1 da empresa OpenAI, tá? Tá finalizando, ele faz eu pedi para que ele fizesse uma pesquisa, né? Que as respostas que o ChatGPT me forneça sejam realizadas através de uma pesquisa, né? Então ele fará toda uma verificação, uma análise em tudo que está dentro da internet e aí ele vem trazendo as informações. Olha lá. Bom, com base nos resultados de busca mais relevantes e completos, segue uma descrição detalhada para a vaga de auxiliar de expedição em uma empresa metalmecânica. Veja só, gente, ele já pegou as informações do prompt anterior que eu havia colocado, que era de uma indústria de metalmecânica, né? Então aqui ele já pegou. Então veja lá, ó, título da vaga, auxiliar de expedição, localização, aí a pessoa vai colocar, ela vai fazer isso aqui, né? Ela vai pegar esses dados. Opa, pera lá. Vou pegar todas essas informações aqui que o meu amigo ChatGPT passou para mim, tá? E agora eu vou copiar, vou lá no Word, né? No editor de texto qualquer, tá? Nesse caso eu estou utilizando o Word. Eu abri um novo documento, certo? E vou colar, tá? Muito bem. Colei aqui, o que que eu faço agora? Agora é só fazer a perfumaria, né? Agora é só pintar o leão, já que o leão já está morto. Agora eu só faço a substituição de campos, né? A formatação geral do meu conteúdo, do meu documento que eu acabei de gerar, tá? Então vejam, é uma ferramenta, né, bem prática, bem interessante, é onde faz com que o meu trabalho ele diminua bastante, digamos assim, o meu trabalho intelectual diminua, né? Então veja que nessa descrição do cargo, ele trouxe para mim todas aquelas tudo que é comum dentro dentro dessa vaga que é auxiliar de expedição. Trouxe a faixa de salário, os benefícios oferecidos pela empresa, a descrição da vaga, as principais responsabilidades, qualificações necessárias, né? Por exemplo, olha, para você ser candidato a essa vaga, tem que ter ensino médio completo, experiência prévia na função, especialmente em ambientes industriais ou metalúrgicos, é um diferencial, né? Conhecimento básico em informática no pacote Office, habilidade para operar empilhadeira, ou seja, ele fez para mim uma descrição muito mais que completa, né, para esse cargo, para esse cargo dentro dessa indústria, de metal mecânica, né? Bom, vamos prosseguindo aqui. E a minha função agora, qual seria? Minha função agora é somente fazer o, o papel de melhorar o documento, né? Fazer com que o documento seja configurado e adaptado, né, para ser enviado na sequência ou para a internet ou para um jornal, enfim. Agora vem lá para mim, né? Qual é o anúncio da vaga? Então, agora, nesse caso, eu quero fazer o anúncio da vaga. Eu já tenho a descrição do cargo e eu quero fazer o anúncio da vaga ou no jornal, ou na internet, LinkedIn, Facebook, Instagram, enfim. Agora eu vou fazer o anúncio da vaga, o prompt para o anúncio. Elabore um anúncio de vaga atraente para a posição X, né, para a posição de
assistente de expedição, a ser publicado em, por exemplo, Facebook. Utilize uma linguagem que se conecte com o público-alvo, destacando os desafios e oportunidades da função, além dos diferenciais da empresa, né? Então, vou pegar aqui o meu prompt, vou pegar o meu prompt aqui, vou lá na minha plataforma de inteligência artificial, só vou alterar aqui. A minha função que eu pedi é. Qual que é o nome correto dela? Auxiliar de expedição. Vamos colocar aqui, mudar. Então, auxiliar de expedição. A ser publicado em, vamos colocar aqui, Facebook. Por exemplo, tá, gente? Poderia ser qualquer outra, né? Facebook. Utilize uma linguagem, blá, 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 blá. Vamos ver lá. O que que ele vai trazer para mim? Quais são as informações que o meu chat GPT vai trazer, né? Ah, professor, mas ele é demorado. É? Será que é? Será que ele é mais demorado agora ou será que é mais demorado se você não tivesse essa ferramenta para elaborar esse trabalho, né? Que seria mais demorado? Logicamente seria mais demorado você, né? Eu para buscar essa esse anúncio, né? Para fazer esse anúncio. Então veja lá, ó. Vaga aberta, auxiliar de expedição. Você é ágil, organizado e quer crescer em uma empresa que valoriza cada passo do seu desenvolvimento? Seu lugar é aqui com a gente, né? Então, desafios do dia, o que buscamos em você. Aqui você vai encontrar o salário competitivo, né, de 1.800 a 2.200 reais, os benefícios completos, ou seja, toda uma descrição de uma vaga em que você poderá, né, dar um, copiar, né, dar um Ctrl+C e Ctrl+V, ir lá na página Facebook da empresa, né, e lançar a todos aqueles que estão cadastrados, né, ou que fazem parte do Facebook, que têm seus perfis no Facebook. Então, às vezes as pessoas falam, né, de forma errada até, mas é muito demorado esse prompt. Não é. Ele está realmente trabalhando para te entregar um melhor documento para aquilo, né? Vamos lá o próximo agora. Agora, já que você fez para o Facebook, eu gostaria que você fizesse um e-mail para. Deixa eu pegar aqui. Um e-mail para informar os selecionados, né? Então, um e-mail para informar os selecionados. Muito bem. Então, escreva um e-mail profissional e convidativo para candidatos selecionados para a entrevista da vaga de, né, auxiliar de produção. Inclua informações sobre a data, horário, local e formato de entrevista, além de um breve resumo da empresa e da oportunidade. Então, aqui nós temos agora mais esse prompt. Vamos lá para ver como é que vai ficar esse documento que o nosso amigo ChatGPT vai criar para mim. Vou pegar aqui. Auxiliar de produção, né? Então, só substituir aqui. Tá. Então, agora ele já está trabalhando para nós. Eu já mandei o prompt para ele, né? Ele está fazendo a pesquisa e está elaborando para nós o documento, tá? Onde você vai só fazer vai selecionar o documento, vai lá no teu sistemas de envio de e-mail e vai mandar, né, para aqueles profissionais que foram convidados, né, a fazer o processo de seleção. Então vamos ver aqui.
Então, vamos lá, então tá. Então, assunto, né? Prezado, nome do candidato, e você faz a alteração lá, tá? É com grande satisfação que informamos que você foi selecionado para a próxima etapa do nosso processo seletivo. E traz todos os dados que você precisará copiar, né? E na sequência, jogar no seu programa de envio de e-mail para enviar ao candidato, né? Convidando o candidato para fazer o processo seletivo, né? Vamos lá, na sequência aqui, eu tenho lá e-mail de resposta para os candidatos. Então, vamos imaginar que agora você já encontrou, tá? Já encontrou o seu funcionário, você já, entre todos os funcionários, todos os proponentes para o cargo, você já encontrou aquele que satisfaz todas as necessidades da empresa. Então, você precisa, né, como manda a boa educação, precisa mandar um e-mail para os demais candidatos que não foram aprovados, dizendo que, infelizmente, você não foi, selecionado, que a vaga já foi preenchida, né? E que numa próxima oportunidade você poderá também ser chamado, né? Então vamos lá no nosso prompt, dar um, dar uma satisfação, né, para os demais. Às vezes a gente esquece disso, né? E é feio, né? Esse tipo de coisa. Nós precisamos dar satisfação às pessoas que passaram no processo, mas também nós precisamos dar uma satisfação para as pessoas que, porventura, não tenham passado no processo, né? Então tá finalizando ali. Então olha lá. Assunto, papapá. Então vamos ver aqui. O que ele disse? Ó, é com grande satisfação que informamos que você foi selecionado para a posição D em nossa equipe, bababá, parabéns pela conquista, tá? E aí, na sequência, você também faz o quê? Você pega todo esse texto que foi gerado, né? Foi gerado, e aí você joga no teu programa de envio de e-mails, né? E manda o e-mail para aquela pessoa que foi contratada, tá? Então, prompts para a contratação. Então, agora nós fizemos toda a parte, né, de verificação da vaga, agora nós já temos o nosso candidato selecionado e que provavelmente vai aceitar a função. Agora, prompts para a contratação. Elabore um contrato de trabalho. Então, imagine que agora o funcionário já vai começar a trabalhar. Elabore um contrato de trabalho completo para a função D, com jornada D, salário D, benefícios D e regime de contratação, né? Inclua cláusulas sobre período de experiência, rescisão, confidencialidade e outros relevantes para a empresa e o colaborador. Então, agora nós vamos fazer um documento em que vai a assinatura tanto da empresa quanto do funcionário, né? Então, vamos lá, vamos colocar aqui. Vamos arrumar aqui. Pá, 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 pá. Auxiliar de expedição. Então, vamos pegar aqui. Então, cargo de. Opa, vamos pegar aqui. Então, vou colocar lá. Auxiliar de expedição. Com jornada de trabalho de 44 horas semanais. Semanais. Com o salário de. Já acertamos o salário com o nosso funcionário. Os benefícios. Colocar aqui vale transporte e vale alimentação e regime de tributo de contratação. CLT, inclua cláusulas sobre período de experiência, rescisão, confidencialidade, blá blá blá. Então vamos lá. Então já dei o meu comando aqui pro ChatGPT, ó. Faça isso agora. Agora você vai criar um contrato, né, de trabalho.
tá? Então, esse contrato de trabalho precisa estar conforme as regras do Ministério do Trabalho, inclusive, tá? E ele faz isso, né? Ele faz, o ChatGPT, ele pega todos os dados, todas as informações que estão, né, no Ministério do Trabalho e te dá as informações, tá? Então, ó, tá gerando o contrato de trabalho. O interessante, né, pessoal, é que às vezes, é lógico que dentro de um setor de RH já existe esse documento pré-pronto, né? Entretanto, se não existir, se for uma empresa nova, se for um funcionário do RH novo e tal, ou que esteja fazendo a substituição de um outro funcionário em determinado período, enfim, várias situações que ocorrem na vida, né? Você tem condições de, através do ChatGPT ou de outra ferramenta de inteligência artificial, você já ter, né, esse contrato como se você tivesse feito do início, tá? Sem nenhuma ajuda, tá? Vamos chamar assim. Então, o ChatGPT aqui no caso, ele te dá toda uma estrutura de como funciona, né, o contrato de trabalho conforme as normas e regras gerais do Ministério do Trabalho do Brasil, tá? Te gera o documento e você somente faz as alterações que, porventura, vier ser necessário, tá? Isso que é o legal dessas ferramentas, né? Isso que é bacana. Imagina quanto tempo você eliminou aqui, tá? Se você não tivesse essa ferramenta do ChatGPT, da inteligência artificial, você não teria todo o tempo necessário para desenvolver as outras rotinas do setor de RH, né? Vamos ver o próximo aqui, ó. Elaboração do código de conduta, ou seja, todas as empresas hoje, basicamente, ou a grande maioria delas, possuem um código de conduta específico, tá? Então, na empresa onde você trabalha, todos os funcionários precisarão agir conforme aquele código de conduta, tá? Então, aqui nesse caso, como a empresa ainda não tem um código de conduta específico e tal, o que que você faz? Você também dá o Ctrl C e Ctrl V, vai lá na sua ferramenta do ChatGPT, digamos, e pede para o ChatGPT resolver para mim. Olha, faça um código de conduta que estabeleça os princípios éticos e as normas de comportamento esperados dos colaboradores da empresa. E inclua diretrizes sobre assédio moral e sexual, discriminação, uso de recursos da empresa, conflitos de interesse e outras questões relevantes, tá? Então, esse código de conduta, os teus funcionários, os funcionários da empresa precisarão estar cientes do que está escrito dentro dele, né? Tá? Então ele está gerando tudo para mim, né? Conforme as bases que eu pedi para ele, ó. Tá? Então, conforme todas as informações que eu pedi aqui no meu prompt, ele gerou para mim um documento, um código de conduta da empresa XYZ Metalúrgica, por exemplo, né? Olha lá, ó. Os princípios, aqui, cadê? Princípios éticos fundamentais que cada funcionário deve ter, o ambiente de trabalho e convivência, o uso de recursos da empresa, enfim, todos aqueles procedimentos, né, que a empresa diz, olha, você tem que agir desta forma aqui, né, no teu dia a dia, caso contrário, você está fora do nosso contexto, fora do nosso código de conduta, tá? Prompts para informações, dúvidas e cálculos, tá? Vamos ver vários exemplos aqui, ó. Calcule os encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento de um colaborador com o salário bruto de, né? Inclua os percentuais de INSS, FGTS, terceiros e outros encargos aplicáveis. Então vamos ver como é que funciona esse prompt na real aqui, né? E aí eu vou dizer mais uma coisinha aqui para esse prompt, para ele ficar um pouquinho mais completo, tá? Então vamos copiar o código prompt aqui, valor bruto de R$ 2.200, que é em cima disso, né? É, aqui vamos colocar assim, ó, pesquise o que está
mais atual no Ministério do Trabalho e Previdência, tá? Então, ou seja, eu quero que ele me traga as informações mais atuais, tá? Vou melhorar aqui, então, é pesquisa. É atue com o que está mais atual do Ministério do Trabalho e Previdência, tá? E vamos mandar para o nosso chat GPT, para ele gerar para nós essa informação. Então, ele vai buscar todas as informações, como eu pedi especificamente para que ele verifique lá no Ministério do Trabalho e Previdência, né, se existem as informações mais atuais a respeito daquilo que eu pedi, ele vai gerar o resultado, né, a resposta para a minha pergunta. Então, olha ali, ó. Então, está trazendo, né? Veja lá. Veja que legal, gente. Ele traz uma resposta bem completa, né? Então, para calcular os encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento de um colaborador com salário bruto de 2.200 em 2025, então veja bem, é fundamental considerar os percentuais e bases de cálculo mais atualizados, de acordo com a legislação vigente no Ministério do Trabalho e Previdência, seguindo as orientações e valores fornecidos pelas fontes especializados. Então ele trouxe ali, ó, o INSS patronal vai ser tanto, o FGTS vai ser tanto, contribuições para terceiros, né? Trouxe, está trazendo todos os valores, o risco ambiental do trabalho, né? O RAT vai ser tanto, e aí ele traz o resumo, né, dos encargos sociais, e aí ele traz informações, ó, esses valores podem variar de acordo com variações específicas do setor e possíveis programas de desoneração ou reoneração da folha, além do grau de risco do RAT. O cálculo considera a aplicação das contribuições de terceiro mais comuns para a indústria metal-mecânica. Porém, ele diz assim, ó, recomendo sempre confirmar com o contador da empresa para ajustes específicos, já que possíveis mudanças podem ocorrer até a data de apuração. Então, vamos dizer assim, ó, vamos fazer o seguinte, ó, vamos dizer assim que a empresa acima, conforme a empresa acima é Simples Nacional. Recalcule e passe as informações abaixo. Então, mais uma vez, eu melhorei, digamos assim, o meu prompt, né, o meu comando. Vamos imaginar que a minha empresa é simples, e ele não tem uma série de cálculos ali que não são necessários para empresas do simples, né? Vamos ver como é que ele vai trazer para nós o resultado, né? Então, veja que, através da informação que a empresa é Simples Nacional, ele já traz para mim uma diferença, né, das informações conforme aquilo que eu solicitei no meu primeiro prompt, tá? Então, uma das coisas também legais, né, da inteligência artificial é que, na medida em que você vai recebendo os resultados, as respostas do teu sistema de inteligência, ele vai se adequando, né? Você vai fazendo novas perguntas, vai melhorando, né? E vai afunilando a tua dúvida e ele vai te respondendo, tá? Então, isso também é uma situação bem bacana, né? Quando nós falamos aí de principalmente de atuar nessa área. Valor da hora extra. Calcule o valor das horas extras para um colaborador com salário de que trabalhou tantas horas extras em um mês. Considere o adicional de sobre a jornada de trabalho, sobre a hora normal e o descanso semanal remunerado. Então, vamos lá.
Vamos pegar aqui, vamos copiar, vamos fazer as devidas alterações lá no nosso chat GPT, então. Então, o valor é de 2.200, né? Conforme o nosso exemplo, que trabalhou, vamos imaginar que ele trabalhou 25 horas extras. Trabalhou 25 horas extras em um mês. Considere o adicional de se essas horas extras foram de 50%, tá? Então vamos lá. Então ele vai fazer o cálculo para mim dessas horas extras. Então tá trazendo, né? Olha, todos os cálculos e o legal é que ele te explica, né? Bem direitinho, olha, tá lá no guia trabalhista, eu pesquisei lá nesse site, trouxe todas as informações referentes à tua necessidade. Ó. Cálculo do valor da hora normal, né? Cálculo do valor da hora extra a 50%, total de horas extras no mês foi 25, que eu havia colocado, vezes R$ 15, que é a hora, né? Então vai dar 375, daí tem mais ali o descanso semanal remunerado, total geral a ser pago, então 375 mais 75 deu R$ 450, né? Então o valor da hora normal é 10, valor da hora extra 50% é 15, então esse aqui é um resumo detalhado, né? Horas extras realizadas 25, total pago pelas horas extras 375, o descanso semanal remunerado sobre as horas extras 75, total a ser pago R$ 75, R$ 450, né? Então ele te dá uma explicação detalhada e aí, claro, você tem um sistema, né, de folha de pagamento, basta na sequência você confirmar se isso está correto ou não. Folha de pagamento. Considerando um salário base de horas extras, faltas, descanso semanal remunerado, adicional noturno, benefícios e os descontos legais, INSS, RRF, Vale Transporte, etc., calcule o salário líquido a ser pago ao colaborador. Detalhe cada etapa do cálculo e os valores correspondentes. Então vamos lá. Então veja, esse aqui é um prompt já de folha de pagamento, ó, tá vendo? Vamos colocar aqui. Fazer as devidas alterações aqui, né? Substituições no meu prompt que já está pronto. Então, 2.200 horas extras. Foram 25 horas extras a 50%. Faltas, teve uma falta. Descanso semanal remunerado. Não teve três. Descanso semanal remunerado. Não teve adicional noturno. Benefícios, vamos colocar ali. Vale transporte, benefício. E os descontos legais. Então, agora eu estou pedindo para calcular a minha folha de pagamento. Então, veja.
conforme as informações que eu passei para ele, né? Ele está trazendo para mim e traz até um resumo, tudo certinho, né? Olha só, o cálculo é válido para maio de 2025. Hoje é 12 de maio, às 13h47. E pode variar caso haja mudanças legislativas ou convenções coletivas específicas. Se precisar de ajustes, basta informar. Ele diz assim, ó, se desejar calculadora interativa, simulações para outros valores ou tipos de desconto, acesse as fontes assim. Então aqui ele está trazendo para mim, ó, o salário líquido desse camarada vai ser 2.198,92, né? Hora extra, falta, daí tem ali o salário bruto ajustado, INSS, imposto de renda, vale transporte, né? Então ele trouxe todo um resumo para mim e aqui a explicação de cada um dos itens, tá? Lógico, né, pessoal? Evidente que eu pego todas essas informações e eu preciso dar uma conferida. Tá, preciso verificar se realmente é o que está correto. Vejam, os programas de inteligência artificial hoje, as plataformas de IA, elas são relativamente novas, então erros poderão ocorrer. Você precisa também fazer uma verificação se os índices, se os valores estão corretos ou não, tá? Férias. Vamos lá, vamos pegar esse prompt de férias aqui. Vamos imaginar que eu não sei fazer ou demora muito para fazer, então eu vou fazer por aqui mesmo. Vamos lá no meu sistema, né? DIA, o salário dele 2.200, que tirará. Vamos lá, vamos pegar. Que vamos dizer que ele vai tirar 15 dias de férias e que trabalhará na empresa, que trabalha na empresa há 12 meses. Considere o pagamento tradicional de 1/3 sobre as férias e o adiantamento do 13º salário. Então, vamos ver. É uma mão na roda, né? Esses aplicativos, eles nos dão um norte para seguir. É evidente que, como eu acabei de dizer, nós não podemos confiar cegamente, nós precisamos sempre verificar se as informações estão corretas, mas ele já te dá, né, um rumo quase que a totalidade, quase que 100% de certeza do que está sendo apresentado como resposta, né? É evidente que você precisa analisar se está correto ou não, tá? Através dos cálculos, através das porcentagens. Então, você precisa verificar se está conforme aquilo que a legislação prevê, tá? Bom, aqui é o seguinte, ó, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Se eu clico aqui, ó, nesse botão, ele já trouxe a tabela um formato maior, né, para que eu possa fazer uma verificação mais detalhada, tá? Vamos imaginar, eu quero saber como é que analisar bem esse valor aqui e tal. Então, eu consegui dar um destaque para ela, né? Muito bem. Prosseguindo aqui, vamos pegar próximo. Agora esse funcionário, né, foi demitido. Então, vamos fazer o cálculo da rescisão desse funcionário, tá? Então, aqui nós temos o prompt da rescisão dele. Simule o cálculo da rescisão contratual para um colaborador com salário X, né, que trabalhou na empresa por tanto tempo e que será demitido sem justa causa ou com justa causa
Inclua o cálculo do aviso prévio, saldo de salário, férias proporcionais, 13º proporcional, multa do FGTS e outros direitos trabalhistas. Então, esse é o prompt que eu vou jogar lá no meu chat GPT, tá? E aqui vou substituir, né? 2.200 que trabalhou por, vamos imaginar, 24 meses e que será demitido sem justa causa. Vamos ver lá como é que fica a solução do nosso prompt. Então tá. Então veja que bem rapidinho, né? O aviso prévio indenizado, fez o cálculo para mim, né? Aí o saldo de salário, as férias vencidas proporcionais, o 13º salário proporcional, a multa de 40% sobre o FGTS, saque do FGTS, daí ali tem o resumo das verbas rescisórias, né? Ele traz o resumo da tua rescisão de contrato e as observações importantes, tá? Basta agora você ver, consolidar esses dados aqui, né? Ver se realmente estão corretas, tá? Vamos fazer aqui uma coisa. Analisando a rescisão acima, ela está 100% correta? Com todas as informações do Ministério do Trabalho. Opa, vamos aqui. Atuais ou atualizadas? Atualizadas. Então agora eu estou perguntando para ele, ó, ChatGPT, você tem certeza que é isso mesmo? Você tem certeza que esses dados que você colocou para mim estão corretos? E aí o ChatGPT vai revalidar, né? Ele vai fazer os cálculos, vai pesquisar e aí vai dizer para mim, ó, não, não está, não precisa resolver ou não está tudo certo. Então ele, ó, analisando, blá, 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 decisão condicional para um colaborador, 24, pá, pá, pá. Então está alinhado, né, com a nossa. Ele refez os cálculos, tá? Então veja. A rescisão apresentada está em total conformidade com as normas do Ministério do Trabalho e Previdência para 2025. Todos os valores e etapas refletem corretamente os direitos trabalhistas do colaborador, com base nas legislações atualizadas e fontes confiáveis. Então, as únicas ressalvas são: o valor líquido pode variar por conta do desconto do imposto do INSS e imposto de renda, que são individualizados e dependem das tabelas do período, né? Então, ele está dando essa ressalva e ele disse: olha, eu fiz eu fiz conforme estão esses sites, né? Esses links, e esta análise foi realizada com base nos resultados atuais, refletindo a legislação vigente até 12 de maio de 2025, às 13h55.
usando as URLs OpenAI para maior credibilidade. Então, ou seja, ele fez os cálculos, você pediu para revisar, ele revisou, disse que está tudo certo, né? Eu, particularmente, pessoal, faço, além disso, além de fazer essa consulta para verificar mesmo se está tudo certo, eu vou, tá? Dentro da legislação para verificar se não está faltando nada, se tem alguma coisa pendente ou não. Bom, aqui, ó, mais alguns outros promptzinhos, ó. Uma empregada gestante tem direito a quantos dias de licença maternidade? Como é calculado o valor do salário maternidade? Explique as regras para a prorrogação da licença e os direitos da mãe em relação à amamentação após o retorno do trabalho. Então, aqui, na verdade, você está pedindo para o teu sistema de inteligência artificial fazer uma pesquisa na legislação, né? E retornar para você quais são os resultados dessa pesquisa conforme a legislação atual, tá? Então vamos ver aqui. É claro, tá, pessoal, que tanto o ChatGPT quanto o DeepSeek, quanto o Grok, né, como o próprio Gemini, eles têm as suas limitações. É evidente que sim, tá? Por enquanto ainda existem limitações. A grande maioria das respostas que eles nos dão é 95% de certeza que está correta, porém sempre tem aqueles 5%. Sempre tem aquele 5%. E no setor de RH, onde a informação deve estar 100% correta, eu preciso também, né, ter o cuidado de fazer as consultas, tá? De fazer as minhas consultas. Então, veja, ó, ele trouxe para mim uma consulta detalhada, né? Uma resposta detalhada sobre a pergunta que eu fiz, já trazendo as fontes, tudo mais, ó, fontes fidedignas, né? Ali, ó, tem o gov.br, tem a maternidadesantafé.com.br, marmocontábil.com.br, Folha, né? Então, mas assim, entre todos, aquele que mais nos dá uma segurança jurídica é o gov.br mesmo, né? Então ele traz todas as informações aqui, ó, sobre a licença maternidade. E veja que não é pouca coisa, né? Ele dá a informação e nos explica detalhadamente como funciona, né? Isso é bem bacana. Vamos lá. Na sequência, o que que nós temos? Aqui, sobre a estabilidade de trabalho, ó. Quais são as situações em que o empregado tem direito à estabilidade provisória no emprego? Cite exemplos de estabilidade por acidente de trabalho, gravidez, cargo de comissão em sindicato e outros casos previstos em lei. Então vamos ver lá como é que funciona esse. Opa, vamos lá como é que funciona. Vamos ver aqui. Vamos pegar esse nosso prompt, né? Veja, são prompts que eu criei, tá, gente? Então, é lógico, se você quer criar o seu prompt, evidente, o inteligência artificial e sistemas de inteligência artificial deixam você fazer tranquilamente, né? Esse aqui são os prompts que eu criei. Mas se porventura você quer colocar com outras palavras, ou você quer fazer outros prompts, tem outras dúvidas, é só você fazer aí ter a sua criatividade para criar os prompts, né, da melhor forma possível, jogar, entre aspas, no ChatGPT ou no Gemini ou no DeepSeek ou no Grok, que ele vai te dar as respostas, ó, com base nos resultados. Então ele está trazendo tudo para mim, ó. Se veja que conforme a pergunta que eu fiz, né, a resposta ela pode ser grande, né, com um conteúdo bastante grande, ou ele pode ser uma resposta curta, né? Ó, considerações gerais, em todas as hipóteses, estabilidade não impede demissão por justa causa, enfim. Ali ele traz exemplos práticos também, né? E as fontes, né? Para mais detalhes, consulte a fonte que, por exemplo, a coad.com.br é um site de consulta contábil, tá? Então,
bem respeitada, certo? Advocaciafinger.com.br. Confesso que eu não conheço, mas coad.com.br eu conheço e recomendo, tá? Então, as informações que estão no coad.com.br são fidedignas, tá? Então, ou seja, dá para você ficar tranquilo com relação à credibilidade da resposta que está sendo dada para você ali, tá? Vamos ver aqui. Sobre acidente de trabalho. Quais são os direitos do empregado em caso de acidente de trabalho? O que é o auxílio e como ele é pago? Explique as obrigações do empregador em relação à emissão da comunicação de acidente de trabalho. Quase deu um acidente de trabalho aqui, né? Quase acabou a bateria do meu notebook, por isso que eu achei aqui para pegar o prompt, para pegar a tomada, né? Para colocar o notebook na tomada. Vamos lá, então. Peguei o prompt, vamos jogar lá no meu chat GPT e ele vai me trazer a resposta conforme a dúvida que eu fiz, né, sobre o acidente de trabalho. Trouxe ali os direitos do empregado em caso de acidente, o que é o auxílio acidente e como é que ele funciona, né, as obrigações do empregador referente ao CAT, o resumo dos direitos e obrigações. Então, veja que bacana, né? Ele te dá uma uma resposta assim detalhada sobre a informação que se pede, né? Aí só você pegar, dar um Ctrl C, dar um Ctrl C e Ctrl V no texto que você quer ter como para guardar, né? E aí mandar para frente, deixar o leão bonito. Como eu falei, depois que o leão tá morto, aí fica fácil de você pintar ele, né? Então, esses foram alguns, tá? Alguns dos prompts que nós podemos trabalhar dentro de um setor de RH, né? Então, embora a IA traga desafios disruptivos, ela também abre caminho para um RH mais estratégico, eficiente e inovador. Ou seja, eu tenho condições de focar o meu setor de RH em algo que talvez não seja tão manual como foram esses cálculos ou esses pedidos de informações que nós tivemos agora, tá? Então, é um novo, é um novo funcionário que está no RH passando, né, as respostas para os outros funcionários da empresa, digamos assim, tá? Então, é um assistente de RH bastante interessante. Para concluir aqui a nossa conversa, eu escrevi esse livro, tá? Que estará sendo lançado agora no dia 31 de maio, que chama-se Engenharia de Prompt no RH, tá? Então, são mais de 300 sugestões de prompts para o setor de RH. Caso você tenha interesse em adquiri-lo, tá? O valor é R$ 25, é o valor da pré-compra. Após essa data de 31 de maio, ele ficará maior esse valor, tá? E você pode solicitar pelo e-mail prof_fabioprimac@camporeal.edu.br, tá? Para finalizar, eu agradeço muito a oportunidade que o Centro Universitário Campo Real me deu, né? Ofereceu, ah, trazendo para vocês esse mini curso, né? Da da utilização da inteligência artificial, né, dos prompts da inteligência artificial no setor de RH, os exemplos que nós podemos atuar. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aproveitado as dicas e fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, né, através das formas de contato que estão aqui na tela. Até mais, muito obrigado, sucesso a todos.